Olá primos e primas, bem-vindos de novo ao vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre análise fundamentalista e quais são os principais fatores importantes a olhar na escolha de uma ação para o longo prazo. Fiquem comigo até ao fim do vídeo, está bem? Eu vou deixar o ponto mais importante no final do vídeo. Espero que gostem e vamos para a vinheta. Então hoje vamos analisar empresas, olhar para quais os pontos principais nós devemos ter em conta quando avalizamos uma empresa. E o primeiro ponto, primos, é o PL. Mas o que é isto, o PL? O que é o PL? O PL é o preço da ação na bolsa sobre o seu lucro líquido por ação. Ou seja, este valor mostra-nos quantos anos é que demoraria a nós recebermos aquilo que investimos. Em exemplos práticos, imaginemos que temos um PL de 10, isto quer dizer que nós demoraríamos 10 anos, ou o retorno que a empresa devolve ao acionista se mantivesse o mesmo número de, o mesmo lucro ao longo do tempo e se distribuísse 100% do seu lucro, demoraria 10 anos para nós pagarmos ou recuperarmos o valor investido. Então, um PL inferior a 10, ou quanto menor for o PL, melhor. Muito importante, um PL superior a 20, muito grande, tá? Demora muito tempo. E um PL inferior a 3, atenção, há algum problema. No entanto, não podemos comparar PLs de diferentes empresas, de diferentes setores. Nós podemos ter PLs de tecnologia, podemos ter empresas de tecnologia com PL de 60 e empresas de bancos, empresas de serviços com PL inferior a 10. Portanto, duas informações muito importantes. PL acima de 20 para mim é muito tempo, inferior a 3 é rato, há algum problema. Devemos sempre também analisar ou olhar para o histórico da ação. Segundo ponto a ter em conta, primos: dividend yield é a relação entre o quanto é que tu investes e tu recebes em dividendos ou juros sobre capital próprio. Um exemplo: se a empresa, tu compras uma ação por 100 euros e a empresa te devolveu nos últimos 12 meses 10 euros, então tu tens um dividend yield de 10%. Pegas nos 10% que recebeste ao longo dos 12 meses sobre o preço da ação que tu compraste. E isso dá-te o valor total ou a porcentagem total. Uma informação para termos aqui em conta é que as small caps, por norma, não distribuem dividendos, porque são empresas que estão a começar e então pegam nesse valor gerado, que por norma seria para devolver ao acionista, e reinvestem nelas mesmas. Com isto, nós como acionistas ganhamos no valor da ação, a empresa valoriza-se mais e no longo prazo, se nós comprarmos hoje uma ação por 5 euros e a empresa pega nesses dividendos, reinveste nela e continua a crescer e volta a reinvestir no segundo ano e continua a crescer, a mesma ação vai ter um valor superior no mercado. O mercado acredita mais na empresa e está disposto a pagar mais por ela. Portanto, se hoje custa 5 euros, daqui a 10 anos podemos ter essa ação por 75 euros. Portanto, nós ganhamos no preço da ação. Claro que nos custa mais, a nós como investidores, pagar pelo preço da ação. Quanto mais as pessoas acreditam na empresa, mais o próprio valor da empresa sobe. E mais nos custa, mais caro nós pagamos para ter uma participação na empresa. No entanto, aproveitamos as oportunidades quando existem as crises, aproveitamos que a empresa entra em saldos para comprar mais barato. Também, primos. Outra informação relativamente aos dividend yield, que é relativamente às empresas grandes, às blue chips. Como elas já estabilizaram o seu crescimento e por norma já são líderes no mercado, já não têm mais por onde crescer, uma maneira para cativar o acionista é então aumentar o seu dividend yield.
pois se nós não podemos ganhar face à ação, porque já estabilizou, já não vai crescer mais, ou está ali num nível, sobe 1, sobe 2, desce 2, se mantém naquela linha, a maneira deles cativar é distribuindo, dando mais retorno para o acionista ao longo do ano, portanto aumentando o dividend yield. Isso é uma boa opção para quem quer viver de dividendos. Está bom, primo? Um ponto para olhar que um dividend yield acima de 10% já é um bom dividend yield, ok? O terceiro ponto que devemos olhar é o P sobre VPA ou o P sobre VP. Neste caso é o preço da ação na Bolsa de Valores sobre o seu património líquido por ação. Mas então, o que é o património líquido? O património líquido é os ativos da empresa menos os passivos. O que são ativos? Ativos é tudo aquilo que nos dá dinheiro. São carros, são imóveis, são o dinheiro caixa, máquinas, o dinheiro que falta receber, etc. É tudo aquilo que é contabilizado, contável. Os passivos é tudo aquilo que nos tira dinheiro, que são salários, são rendas de aluguéis, são as tributações que temos que pagar, os empréstimos ao banco, o pagamento a fornecedores, etc. Tudo aquilo que nos dá dinheiro são os ativos, tudo aquilo que nos tira dinheiro são os passivos. E a junção dos ativos com os passivos forma o valor intrínseco da empresa, que é o seu valor real. Portanto, em teoria, um P sobre VPA, ou seja, o preço da ação na bolsa sobre o seu património líquido por ação, se for igual a 1, é sinal que a empresa tem o seu preço igual ao PL. Se o P sobre VPA for inferior a 1, é sinal que a empresa tem o seu valor abaixo do PL. E se for superior a 1, então tem o seu valor acima do PL. Isto quer dizer que o mercado aceita pagar mais pela ação. Quarto ponto, muito importante, é a margem líquida. Isto quer dizer o quê? Esta margem líquida, a margem líquida serve apenas para nos mostrar se a empresa tem alta rentabilidade ou não. É um dos pontos mais importantes. Se estamos a lidar com uma empresa com muita rentabilidade ou com pouca rentabilidade. Por norma, ou em resumo, a margem líquida mostra-nos a relação entre o quanto é que se vende e o quanto é que se lucra. Eu posso vender 50 milhões, mas só lucrar 2 milhões. Porque no meio existe o pagamento do produto, existe taxas, impostos, existe pagamento de salários, etc, etc, etc. Portanto, é a relação entre quanto é que eu vendo e quanto é que eu ganho na realidade. Um quinto ponto importante é o DV sobre o PL. Isto é o quê? DV, que é a dívida bruta, sobre PL, que é o património líquido. Portanto, se temos um DV sobre PL igual a 1, é sinal que temos aqui algum problema. Porquê? Porque a empresa tem o mesmo nível de dívida bruta sobre o seu património líquido. É sinal que tem muita dívida. Isto vai representar um problema no longo prazo. Ou ele consegue reduzir essa dívida, ou se a dívida ficar maior do que os resultados que eles geram, a empresa está endividada e não vai gerar valor. Um bom número para nós termos em conta, ou uma boa comparação, é um DAV sobre PL igual ou inferior a 0.5. Isto quer dizer que é ter um valor de 50 a 50. A dívida não ultrapassa nem metade do que aquilo que ela consegue gerar. Portanto, quanto mais baixa for a dívida, melhor para a empresa. Se a dívida for muito alta, pior. O sexto ponto que devemos olhar é o ROI, que é o Return on Equity, ou, traduzido para português, é o retorno sobre o património líquido.
o ROI mostra-nos a rentabilidade da empresa e serve principalmente para nos dar a ideia de quanto é que da rentabilidade da empresa nos gera para o acionista. Para calcular o ROI, então pegamos no lucro líquido da empresa sobre o seu património líquido. Quanto maior for o ROI, melhor. Um bom nível para nós termos em ideia, que é um ROI acima de 10%, já é muito bom. Sétimo ponto que devemos ter em conta é o EV sobre o EBIT. EB, Enterprise Value, sobre o EBIT, que é Earnings Before Tax and Interests, ou Interest and Tax. Traduzido para português, é o valor da empresa sobre os lucros antes dos juros e taxas. E como é que se calcula isto? O EV é o preço da ação na bolsa vezes o número, a quantidade de ações emitidas mais a dívida líquida sobre o EBIT. Isto mostra-nos quanto é que a empresa gera na prática sem descontar nada. Portanto, quanto menor for este EV sobre o EBIT, melhor para nós investidores. O oitavo ponto e último deste vídeo: medir a qualidade da gestão da empresa. Se a empresa tem ou não participação do governo, pois, por norma, se o governo tem participação na empresa, a empresa tende a não ser tão rentável, segundo diversos estudos que já se realizaram. Quando o governo se mete ao barulho, a empresa tende a não ser tão rentável ou não avançar tanto. Ver a posição do gestor, ou seja, se a empresa está a comprar as próprias ações ou não, se estão a vender. Se nós vemos que a empresa está a comprar as suas próprias ações, é um bom sinal. É sinal que ninguém mais ou ninguém melhor que os próprios gestores da empresa sabe nos dizer se a empresa está boa ou não, está a andar no bom caminho ou não. Portanto, se a própria gestão da empresa está a comprar as suas ações, então é um valor positivo que nós devemos ter em conta. Se a própria empresa já não acredita na sua valorização e estão a vender, então é um dos motivos para nós também saltarmos fora, porque nem eles acreditam na empresa. Então nós, que só estamos a olhar para balanços, não devemos ser os primeiros a saltar fora também. Agora, quando eles compram, nós devemos avançar. Quando eles estão a vender, alguma coisa se passa. Vender um pouco é normal. Comprar pouco também é normal. Agora, se vemos que eles estão a comprar bastante, é bom. Se estão a vender bastante, é mau. Outra coisa muito importante também é, todos os anos nós devemos reavaliar toda esta informação, todos estes 8 pontos que eu vos passei. Porquê? Para conseguirmos perceber se a empresa ainda vai de acordo com os nossos fundamentos ou não, se alguma coisa mudou na gestão ou não, se está tão rentável ou não. Se alguma coisa mudar, nós temos um motivo para saltar fora. Se nada mudar, devemos continuar. Muito importante, todos estes fundamentos que eu vos dei devem e só podem ser comparados com empresas dentro do mesmo setor. Uma empresa de energia tem fundamentos completamente diferentes de uma empresa ligada à indústria farmacêutica. Completamente. Portanto, nós não podemos fazer aqui uma mistura de informação. Assim como o PL, nós podemos ter PLs muito baixos em empresas do setor de energia e PLs muito altos em empresas de tecnologia. No entanto, é muito provável que as empresas de tecnologia se desenvolvam muito mais rápido e a própria ação valorize. Podemos pegar num exemplo de uma Tesla, podemos pegar num exemplo de uma Amazon, que em 1900 e troca o passo as suas ações valiam 50 cêntimos e hoje a ação da Amazon está avaliada em mais de 2.000 euros. Portanto, nós temos que conseguir medir aqui a informação, assim como a Tesla começou muito devagarinho e depois deu um pico muito grande. Portanto, empresas ligadas à tecnologia por norma têm um PL superior, empresas ligadas a serviços e a saúde, etc., têm um valor, um PL inferior. Devemos ter sempre em atenção isso, avaliar todos os balanços, para não fazermos cagada. Primos, o que falta aqui no meio disto tudo é
subscrever o canal, partilhar, mandar as dúvidas diretamente. Espero que gostem e até ao próximo vídeo.